Power attack. Eu não sei a fundação original dos anões, tá? O que eu sei realmente é que foram criações dos titãs. No tempo da criação eram feitos de pedras, mas acabaram sendo corrompidos pela maldição da carne, né, que eles chamam. E esses anões começaram a se tornar de carne, vamos dizer assim. E com o tempo eles acabaram se distanciando vamos dizer, do objetivo que os titãs deixaram para eles. E aí acabou que fundaram um reino ali em Alta Forja, que é atualmente hoje. E com o tempo foi, logicamente, tendo sucessões. E chegou na sucessão do... Como é que chama o primeiro? Que era só um anão, meu. Do Magni? Magni Barba Bronze. Isso, e o Alta Forja ficou sob o poder dele. E aí, durante muito tempo, ele ficou sendo o líder dos anões. Só que, no Cataclisma, explorando a história dos seus ancestrais, acabaram encontrando uma tabuleta. E eles queriam, a busca deles por essa tabuleta era justamente conseguir ajudar a curar o mundo, que o mundo estava destruído no tempo do cataclismo. Então eles estavam buscando ajudar, buscando entender a Terra, o mundo, o que estava acontecendo, enfim. E aí encontraram essa tabuleta e acreditavam que a salvação, entre aspas, estava lá. Então eles levaram para estudos, alguns anões começaram a estudar e acabaram encontrando algumas palavras. Eu não lembro, não lembro se eu vi na internet ou em livro, mas tem lá umas escrituras que meio que dizem que eles deveriam se fundir à terra, vamos dizer assim. Isso tá na ruptura. Só que não está bem traduzido lá. O tradutor acabou não traduzindo bem. E eles entenderam que tinham que falar, não é isso? As palavras, é isso, Miguel? Isso, eles tinham que se comunicar com a Terra. Isso. Aí eles imaginaram, vai dar pra gente falar com a Terra e a Terra vai dizer qual é o problema e a gente vai poder curar a Terra. Aí, show de bola. Aí foi lá o líder, né, dos anões, que era acabei de esquecer o nome do cara. Magni. Magni, isso. Foi lá naquele subsolo de Alta Forja e lá em uma cerimônia lá toda bonita e tal, sobre várias pessoas ao redor, né? E ele foi lá, pegou a tabuleta e leu as palavras. Eu achei muito show assim o que está escrito lá. Infelizmente eu não lembro e não consegui pegar. Mas depois dele ler isso, ele descreve que sente a terra. Ele descreve que sente a terra e meio que dá um entender de que ele viu assim qual seria o problema, né? Só que depois disso ele começa se eu não me engano, a agonizar, vamos dizer assim. Ele começa a sentir alguma coisa, como sei lá, se tivesse alguma coisa tomando o corpo dele e meio que uma dor. E depois disso ele acaba se petrificando, se eu não me engano, com um diamante. Ele acaba se tornando um diamante. O corpo dele todo é tipo assim, congelado, só que no caso de pedra, né? E aí ele torna-se né? Só que foi o preço que ele pagou para ouvir a Terra. Aí até hoje eu não conheço o porquê que aconteceu isso, se ele fez alguma coisa errada e se ele está vivo. São perguntas aí que até hoje não houve resposta. Mas para quem já foi em Alta Forja, pode descer ali no subsolo. Tem uma área ali, eu não conheço muito Alta Forja, mas tem uma área ali que você desce para o subsolo e lá no final ele tá lá petrificado. Tem até um livrozinho lá que você lê algumas coisas. E aí tem lá algumas escritoras vem comentando sobre o ocorrido. E aí depois disso o Magni ficou lá petrificado, né? E aí começou a briga, porque tem 3 clãs, vamos dizer assim. Tem os Barba Bronze,
os Ferro Negro e os... Alguém me lembra? Tem um terceiro aí. Ai, Martelo Selvagem. é isso, Martelo Selvagem. Na Martelo verdade, Feroz. essa começou porque quando o Magni foi petrificado, eles foram procurar o Bran, Barba Bronze, pra Pô, sumir. Só isso, que nesse meio tempo chegou a filha do Magni, que tinha casado com o Ferro Negro, pra assumir. Tanto que ela até Isso. tanto que ela até bloqueia a Alta Forja, prende todos os magos, pra não deixar ninguém sair de lá. Incluindo o Anduin. Só que daí. Só que daí o Anduin era o único de Alta Forja que tinha uma pedra de regresso, né? Foi a Jaina que deu a ele. Ele foi pra escapou, Terramore e fez tudo. Só que a briga pra voltar pro conselho começou quando o Ferro Negro assumiu e ninguém queria, embora fosse oficial, porque ela era filha do Magni, ninguém queria ser comandado por um Ferro Negro. Daí, pra não ter uma outra guerra civil entre os anões, porque os anões já passaram por várias guerras civis, eles fizeram o Conselho dos Três Martelos. Isso. Que são Ou seja, para os três comandar, né? Os três têm poderes iguais, os três ficam comandando lá. A ideia do Conselho dos Três Martelos foi dada pelo próprio Varian, que ele, para resgatar Anduin, ele se infiltrou em Alta Forja, junto com os guerreiros dele, que eu esqueci o nome, e lá ele pegou a Moira e ameaçou ela. Antes de matar Anduin, fez ele não matar ela, aí ele deu a ideia do conselho, de pegar o Bran Barba Bronze, a Moira e o representante dos Martelos Ferozes e criar esse conselho. Isso, é isso mesmo. Porque o Varian, no tempo, não estava muito controlado. Ele foi lá para matar mesmo a Moira. Só que aí na hora ele acabou não matando e, de certa forma, o Anduin também ajudou para que não acontecesse isso. Porque antes de tudo isso, a Moira contou um pouco da vida dela, que ela sofreu um pouco com o pai, porque o pai, ela parece que se apaixonou, eu não sei se foi antes ou foi depois, se apaixonou por um Ferro Negro, e aí o pai dela não apoiava essa relação, e aí houve, enfim, é aquela famosa história de família, que a filha se apaixona por um cara diferente, a família não aceita, e aí ela acaba ficando revoltada e acaba fugindo. E aí se casa com esse Ferro Negro e ela se torna um Ferro Negro. Só que ela não aparece mais pro pai, ela não volta mais. O Magni acaba se arrependendo do que disse para ela, e ele acaba, entre aspas, morrendo arrependido, né? Porque ele queria pedir desculpa a ela, mas ela nunca mais tinha aparecido. Na verdade, eu acho que ela não apareceu justamente por causa dos anões de Alta Forja não terem muita empatia com os anões Ferro Negro. Porque se na época se chegasse um Ferro Negro em Alta Forja, todo mundo. Além de ser guerra, o cara era um Ferro Negro contra todo o exército de Alta Forja, porque os caras não gostavam. Então, acho que sim, que a parte dela não voltar não foi nem exatamente por causa do pai, mas essa questão de Ferro Negro não ser bem visto em Alta Forja colaborou bastante. Mas ela acabou. Só que eu acho que ela não sabia que o pai dela, entre aspas, tinha perdoado ela. E ela foi lá porque não tinha mais um rei. Então ela imaginou, está um reino sem rei, então não tem poder, não tem uma organização. Então eu vou poder ir lá. Tanto que ela tomou lá, levou um monte de Ferro Negro, prendeu alguns habitantes de Alta Forja, enfim, tomou tudo mesmo, assim. Só que eu acho que ela foi justamente depois de saber que o pai dela tinha sido petrificado, né? E aí não tinha como o Magni reagir. Só que a reação da filha do Magni, que eu não lembro o nome... É a Moira, isso, obrigado. É bem duvidosa, porque quando ela pega o poder, ela começa a prender um monte de cidadão, ela começa a ser, assim, uma tirana mesmo, ela começa a sacanear todo mundo. Só que depois, em um cenário de Mists of Pandaria, que é... eu não lembro o Sangue nome. na Neve.
o Sangue na Neve, ela se mostra mais leal que os outros dois clãs órticos. Então fica meio duvidoso essa parte dela. Realmente. Porque ou ela pode ter feito isso por causa do Varian ter poupado a vida dela. Não dá assim pra gente tirar uma conclusão, porque Clara, porque ela se mostra com dois lados diferentes, com duas reações diferentes, com duas maneiras diferentes de agir. Isso deixa os players realmente bem confusos, se for pensar sobre ela. Realmente. Você falou clã órquico, eu não tava falando dos anões? Então, falando... Realmente. Mas aí hoje a Alta Forge e os anões são comandados por esses 3 clãs, que no caso são os 3 martelos. E